Fala, meus queridos, tudo bem? Vamos conversar sobre o que interessa, que é o Coritiba Futebol Clube. Vem com a gente. Bom, pessoal, tudo bem? Vamos conversar sobre a nova marca do Coxa? Daí você fala assim, porra, Dé, pra quê? O que me interessa? Não sei o que te interessa. E o que interessa a tua opinião? Não interessa nada. Mas eu quero aproveitar esse ensejo aí da nova marca do Coxa pra gente debater algumas coisas que eu nunca debati aqui no canal, porque quando o Atlético mudou de escudo, esse canal não existia ainda. Então eu quero tanto dar uma olhada na marca do Coxa, eu acho que faz sentido, né? Tá no nosso dia a dia aí, a gente tem contato com a marca do Coxa, queira ou não, e pra design é uma discussão legal, né? Então decidi fazer esse vídeo só pra colocar um conteúdo no canal e a gente debater um pouco esse conceito, né, de mudança de marca e no que isso interfere no dia a dia do clube. Primeiro de tudo, cara, a gente precisa analisar, e eu já falei isso em alguns momentos, que existem dois tipos de pessoa que são contra uma mudança de marca, aceitação de uma marca, principalmente mudança de escudo de clube. Uma é a pessoa que não quer que mude o escudo, de jeito nenhum. Então, independente do que propor, independente do que fizerem, essa pessoa não vai querer que a marca mude. Então, pode ser a marca mais bonita do mundo, pode ser o maior estudo que já existiu na face da Terra, mas mesmo assim, o pessoal não vai gostar. E tem um outro tipo de pessoa, que é a pessoa que simplesmente não gostou da marca. Daí pode ter argumentos sobre a construção e tal. Qual que é o problema de diferenciar essas duas pessoas? É que o cara que não quer que mude a marca de jeito nenhum, ele começa a achar defeito no que está sendo proposto. Ela pode não admitir para si mesma, pode não admitir para todo mundo, mas ela vai começar a achar problemas na marca nova porque ela simplesmente não quer que mude e começa a achar um monte de argumento. É interessante também a gente analisar a diferença de troca de escudo entre Coritiba e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, ele mudou o escudo a bel prazer do Petralha, tanto na decisão de mudar escudo, quanto qual escudo foi definido. Teve uma aprovação do conselho? Teve, mas a aprovação do conselho foi sem ver a marca. Então até isso que foi uma discussão que se levantou, eu inclusive na época levantei essa discussão, como é que se aprova alguma coisa, como é que você aceita uma mudança de escudo sem ver o escudo. A aprovação de mudança do escudo foi sem uma apresentação. O Petralha foi lá, deu os argumentos dele e o conselho aceitou. E o conselho do Atlético a gente sabe como é que é montado, são sócios que são definidos pela própria chapa, né? Isso vai mudar agora porque, enfim, vai entrar SAF, eu acredito que isso não entre mais em discussão, mas naquele momento eram pessoas que tinham, como é que eu posso dizer, aceitação maior sobre as coisas que o Petralha manda. Então, assim, você tá num conselho ali que foi a própria chapa que definiu, você fazia parte dessa chapa, apresentaram uma proposta, uma ideia e foi aceito sem ver o escudo. Posteriormente, no dia anterior da final da Sul-Americana de 2018, a marca de fato foi apresentada e as pessoas que estavam lá nessa reunião que aprovou, viram junto com a galera. Então, essa que é a diferença do Coritiba. O que acontece? A primeira diferença é essa. A aprovação do conselho, que já aconteceu, ela foi já com a apresentação da nova marca e com todos os conceitos, já com a apresentação da marca e com todas as ideias definidas. Então o conselho aprovou já sabendo que é a marca. Outra mudança, ainda passa pelo crivo de todos os sócios torcedores. Eu não gosto muito dessa segunda etapa porque muita gente que vai votar, principalmente quem trabalha com design sabe disso, que para você apresentar uma marca, você precisa ter o seu argumento, você precisa ter a sua apresentação, você precisa mostrar os teus conceitos que não necessariamente são vistos a olho nu na primeira apresentação, olhando a marca. Você pega só a marca nova do Coxa. Aceita ou não? Provavelmente as pessoas não vão aceitar por falta de conhecimento, por falta de ir atrás. Então muita gente, eu tenho certeza que vai votar nessa votação, acho que vai acontecer dia 15 de fevereiro, 15 de março, só vendo o escudo, sem vendo os argumentos e tal. Então, são pessoas que não têm contato com o design, não têm contato com o contexto, não têm contato com os argumentos e só vão lá e vão votar e vão dar a opinião. E junto nessas pessoas, tem também as pessoas que simplesmente não querem que mude. Que daí eu acho que, beleza, vai lá votar, fala assim, eu não quero que mude independente disso. Mas algumas pessoas vão votar porque não gostaram da marca, só porque viram num print screen do Zap Zap, tá? Então, eu acho legal trazer essa discussão, porque eu ouvi a entrevista do diretor de marketing do Coritiba, que não sei o nome dele, me fugiu agora, me perdoe, dando os argumentos, e quando você entende, vai vendo de passo a passo,
ele é um estudo muito completo, né? Estudo de marca não é uma coisa só de fazer o logo ali na hora, apresentar e tchau. Tem que ter um conceito grande, né? Tem que ter uma entrega de valor muito maior do que só um print screen da marca nova definida. Então, é importante que ele tenha ido no Papo de Crack para dar um pouco dessa visão e o que traz de bom, né? A mudança da marca. Vamos para minha tela aqui. Eu tenho 3 links abertos. Eu quero fazer um paralelo entre as coisas que foram construídas pro Atlético e as coisas que estão sendo construídas pro Coritiba, pra gente debater um pouco, tá? Primeiro de tudo, o Coxa traz a questão da evolução, que é uma coisa que a gente tem ouvido bastante, traz alguns exemplos de clubes que já mudaram também, não trazem o Atlético por um motivo óbvio, né? Se os caras querem aprovar uma coisa com o torcedor, eles não vão trazer o maior rival como um argumento. Então, é até inteligente da parte deles, eles trouxeram várias mudanças aqui, algumas legais, algumas nem tanto, assim, a do Vasco, ela é muito sutil, a do próprio Atlético de Madrid também é bem sutil, a do Real é praticamente nula, mas tem algumas ideias que mexeram mais ali, da Itália, do México, enfim. Então eles trouxeram isso aqui, trouxeram o City para mostrar uma evolução de uma marca, né? E os argumentos de construção e do porquê modernizar, né? Mostram ali as evoluções do escudo, até em algum lugar aqui tem as evoluções do escudo do Atlético aqui também, ó. Então é interessante até uma coisa que eu falei, que muita gente era apegada à história do último escudo do Atlético, né? Mas se a gente for analisar, o escudo do Atlético ficou de 97, 98 até 2018, então foram 20 anos. E se a gente for analisar de 1924 até 96, era praticamente o mesmo escudo, mudando algumas coisas. Então, questão de história e tempo de Atlético, essa aqui foi a marca que menos teve. Se a gente for pensar que isso aqui são só variações e adequações da marca antiga. Então, muita gente fala de história e que não pode perder a tradição. A marca que a gente menos usou, de fato, foi o escudo anterior, né? E aqui é a marca nova. Então, o Coritiba traz essa evolução. E se a gente for analisar desde o início, essa marca aqui, ó, ele é muito, muito semelhante à marca nova. Então, até me causa estranheza o pessoal não gostar tanto, assim, Lógico que a gente vai ter pessoas que são mais desesperadas, né? Mas essa marca do Coritiba, que é a terceira, é muito semelhante à marca nova. Eles mostram o escudo atual, da identidade centenária, trazem em evidência o escudo que é mais parecido para mostrar a questão do Coritiba. E aqui eu acho que é o mais legal, assim. Foi discutido, foi falado, vocês sabiam que eram calotas polares? Isso aqui? Pô, calotas polares num escudo que é do Brasil é meio estranho, né? Não faz muito sentido. A própria Curitiba, né? Quer dizer pinheiro, muito pinhão e tal. Muita gente já achava que isso aqui eram pinhões, né? Mas aparentemente não era. E daí sim começa o estudo do pinheiro, né? Então, pra mim, isso aqui é o que define o argumento da nova marca, tá? Além de um próximo que eu vou trazer pra vocês. É um pinheiro estilizado que, trazendo esses detalhes aqui, podem ser pinhões também, lembra muito a forma, né? Mundo, ok, e vem a marca nova. Pra mim, cara, se a gente for analisar a marca antiga, eu como designer, se alguém chegasse pra mim e falasse, ó, vamos modernizar a marca do Coritiba, eu vou falar, beleza, tira tudo que tem em volta aqui porque tem muita coisa. E por quê? A última marca, essa marca do Coritiba aqui, ela foi definida em 1990. Em 1990 a gente não tinha internet, a gente não tinha smartphone, a gente não tinha rede social, a gente não tinha nada. Tem uma questão no manual de marca do Atlético que é muito importante da gente trazer, que é uma coisa que a gente chama de redução máxima. Aqui, ó, se chama redução máxima. Que esse nunca foi um problema tão grande em materiais impressos, porque dificilmente você vai usar menos que 9 milímetros num material impresso, tá? Mas na internet, 25 pixels aqui é uma redução máxima bastante significativa. Então a gente praticamente já não consegue não tem a leitura do Atlético Paranaense aqui em volta. Mas o cap e o escudo, de fato, a gente consegue enxergar tranquilamente. O escudo antigo do Coritiba, essas letras aqui, a partir de certo momento, elas não são legíveis. Não adiantava nada. E isso não era um problema antes, como eu falei, porque não tinha internet. A outra questão, que o Atlético também tentou resolver, mas eu acho que o Coritiba resolve melhor pelo escudo dele ser redondo, que é a aplicação em redes sociais. A estrela aqui, cara, ela pega praticamente 20% de uma rede social redonda, que é a maioria. TikTok, Twitter, Facebook acho que não, mas enfim. Então, cara, eles têm até essa redução já não dá pra ver. Então, aqui menos ainda com a estrela.
Então, peraí que parou de gravar aqui, mas enfim, essa aplicação ela é muito ruim em redes sociais e na internet. Cara, não adianta a gente querer ignorar a internet porque é o maior meio de comunicação dos clubes, tá? É o maior meio de comunicação de qualquer coisa. Se você for ignorar a internet, você tá fudido. Então, é importantíssimo quando você for construir uma marca, você querer que ela se encaixe bem, não melhor, mas bem nas redes sociais. Então, é até um argumento que eu dei para mudança do nome, do estilo do canal aqui. Então, o nosso escudo aí, o nosso logo ser redondo é por causa disso também. Então, é muito importante. O Atlético não tem tanto essa vantagem porque o nosso escudo não é redondo, né? Mas, enfim, daí a gente tem todo um estudo maior com relação à cor também. O Coxa mudou a cor dele, porque tinha muito de azul aqui. Tem uma parada também, cara, que é importante a gente falar, que em 90 existem 2 tipos de cores, tá? Se você já mexeu no Photoshop ou se você já mexeu em alguma coisa que mexia com imagens, tem 2 tipos de cores. A CMYK, que é essa aqui, que são as cores pigmento, que é a cor para impressão. Então é ciano, magenta, yellow e black. O K é black. E a RGB, que é a cor luz, que é a cor de materiais digitais, que é a RGB, red, green e blue. Então em 90 ainda não existia essa preocupação de ter uma cor que ficasse boa em material digital. Então a preocupação com o RGB era muito pequena. Então, tanto que se você for olhar, se você pegar uma cor RGB e transformar ela em CMYK, ela fica mais pastel, ela fica meio apagada. Então, uma preocupação que o pessoal da agência trouxe também é transformar em um verde mais verde mesmo, que fique verde em todas as plataformas, seja impresso e seja no digital. Então você trazer de um verde mais azulado para um verde mais verde forte é muito importante também, porque como eu falei na última vez que foi mudado o escudo do Coritiba em 1990, a preocupação com o RGB era muito pequena. Então é importante também. O Atlético também deu uma garibada nas cores aqui também, então se você for ver no nosso manual da marca, ele traz o CMYK e o RGB também, e o Pantone, que é um outro tipo de tinta, mas já tem essa preocupação do escudo ficar com a mesma cor em todos os segmentos aí. E daí a questão da estrela, eles quiseram dar uma mamada ali no 85, porque você tirar uma estrela de um campeonato tão importante como é o brasileiro e colocar isso para votação de sócios, 90% vai ser contra. Então eles procuraram, e eu achei que eles chegaram ali numa situação até interessante de usar o amarelo e a estrela em outros lugares dos uniformes. Então ainda tem, mas eles vão aplicar o amarelo em camisetas, a estrela atrás e tal. Porque realmente, falando em questão de design, a estrela é uma merda porque ela fica ruim de aplicar em qualquer lugar. Então a utilização do escudo sem estrela, ela deixa muito mais fácil a aplicação dele em outras plataformas, em outros formatos, tá? E daí eles trazem uma paleta de cores que eu acho legal também. O Atlético não tem isso, e eu inclusive acho que o Atlético precisava oficializar uma terceira cor, porque o Atlético não tem. Eu gostaria que a terceira cor do Atlético fosse aquele bordô que a gente usa em vários momentos, que é nada mais, nada menos que pegar o preto e o vermelho e misturar. Mas o Coxa tem o azul. O Coxa tem o azul de várias camisetas, número 3, camiseta de goleiro. Por que que é azul? Daí a questão, eles falam que pode ser do fita azul, pode ser de outras coisas, mas eu acho legal também ter uma terceira cor. E legal também, cara, que eles criaram, assim como o Atlético, uma outra tipografia. Então eles têm a tipografia normal, que eu acho que deve estar para baixo aqui. Aqui, ó. Eles têm a tipografia padrão, mas eles criaram uma tipografia também pro Green Hell, que o Atlético criou pro Furacão, cara. Eu tava tentando achar aqui. Aqui, ó. O Atlético criou pro Furacão também. Tem algumas outras coisas escritas com essa tipografia, mas é uma tipografia mais lúdica, que dá para usar maior, dá para usar em alguns momentos mais interessantes. Então isso aqui, as duas marcas têm, e é importantíssimo para dar um respiro para a tipografia padrão e deixar e usar ela em alguns lugares que você consegue. Então achei muito legal também a fonte, do mesmo jeito que eu acho que essa fonte do Furacão é muito bem feita também, porque ela tem o contexto ali dos quatro ventos, é o mesmo ângulo,
título, é a mesma fonte que tem no CAP, então isso eu achei muito, muito legal mesmo. Então eu acho que é isso, cara. Se você tiver, se o torcedor do Coritiba, não você, torcedor atlético, se o torcedor do Coritiba tiver acesso a esse material aqui que tá lá disponível no site do Coxa, eu acredito que já melhora muito a aceitação. E eu acredito que ter também esse argumento gravado que teve do diretor de marketing lá no Papo de Crack facilita muito mais. Inclusive, o Atlético não fez isso. Foi muito na imposição, foi muito é assim que vai ser, é assim que é. Não deram grandes explicações, a não ser no dia da apresentação da marca, mas aí que já estava tudo definido. Então, se você olha, hoje em dia tem muito mais material, o Atlético disponibilizou ali ao passar do tempo, muito mais materiais que ajudam, né, que corroboram nesse conceito. Então, resumindo, cara, só queria mostrar para vocês que para uma construção de marca, principalmente de um time, muitas coisas precisam ser levadas em conta e muitas coisas precisam ser largadas também com relação a tradicionalismo, tá? Pode ser mais disruptiva como o Atlético ou pode ser muito menos disruptiva como é a do Coxa. A do Coxa, cara, é basicamente uma garibada no escudo. É praticamente uma garibada no escudo. Eles mudaram, se você for parar para ver, eles mudaram também as direções desses elementos para caber num novo conceito, para alinhar ainda mais com o conceito do Coxa. Mas visualmente, assim, se você olhar se você olhar só esse, sem olhar esse aqui, talvez você nem tenha percebido que tinha invertido, né? No antigo, a parte fina era em cima, agora a parte fina é embaixo. Então, enfim, eu só tô falando pra caralho pra vocês entenderem que tudo tem um estudo, tudo é pensado e deve ser analisado com calma antes de tomar uma decisão, seja pro mal e seja pro bem. Todo mundo tem direito de ter o seu gosto, todo mundo tem o seu direito de ter o seu voto, né, na questão do Coxa, mas eu acho interessante não analisar raso, não analisar de uma forma rasa, tentar entender bem qual foi o trabalho de mais de um ano que a agência trouxe, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não gostaram, paciência, daqui a pouco tem mais vídeo aí. Valeu, galera, fiquem com Deus e é nóis. Perfect.